Boa noite, meu nome é Bruno Benegre de Adai. Hoje eu vou apresentar o trabalho do Grupo I de Tratamentos Térmicos, etapas na preparação metalográfica. Bom, a primeira etapa é o corte, que consiste em um recorte de um fragmento a ser ensaiado na região de interesse com a amostra do material. Então você pega um pedaço de metal que você quer analisar e corta um pedaço geometricamente do seu interesse para você usar ele de amostra. Bom, o corte ele é feito usando essa máquina, que é a segunda imagem do slide. E dentro dela tem um disco abrasivo, como mostra a primeira imagem. E ali embaixo, no suporte, fica a peça que você quer cortar. Bom, e aí utilizando essa máquina, você corta ela da geometria desejada. Tipos de corte. Temos dois tipos de corte, o transversal e o longitudinal. O transversal ele é utilizado quando a amostra ela é homogênea, de um material inteiramente homogêneo, e quando você tem a necessidade de analisar camadas. E o longitudinal ele é principalmente utilizado quando você tem uma peça ou conformada ou fundida, onde você precisa ver ancoramento, porque esse corte te permite ver o alongamento dos grãos. Erros no corte. Bom, olhando a tabela a gente consegue ver os erros mais comuns no corte. O primeiro deles é queima de amostra, causa superaquecimento. E bom, você pode evitar isso utilizando disco com baixa dureza, aumentar a refrigeração e aliviar a pressão no corte. Segundo erro, resistência ao corte, causa desgaste lento do disco. Como evitar? Oscilar a pressão de corte, reduzir a refrigeração e utilizar disco com baixa dureza. Próximo erro, rápido consumo do disco. Rápido consumo do disco causa aglutinante do disco eliminado muito rapidamente. Para resolver isso, você utiliza um disco mais duro e alivia a pressão do corte. E o último erro, quebra frequente do disco. A causa, peça mal apertada no suporte e refrigeração intermitente. Bom, como evitar? Fixar a amostra mais rigidamente e melhorar a refrigeração. Próxima etapa é o embutimento. O embutimento para amostras de pequeno tamanho ele é muito importante tanto para você proteger as arestas dela como para você ter um melhor manuseio da peça. Então, a matéria-prima que mais se utiliza atualmente para embutimento a quente é a baquelite, que é essa parte preta na segunda imagem do slide, e dentro dela fica a amostra. Bom, e para fazer isso você utiliza essa máquina, que é uma prensa hidráulica, que é a primeira imagem do slide, e dentro dela, como diz o segundo parágrafo, para serem seguidos comprimidos um contra o outro sob calor e pressão hidráulica. Esse método proporciona um pleno embutimento do material no plástico de modo a otimizar seu formato para o próximo estágio de preparo metalográfico. Bom, tem dois tipos de embutimento: embutimento a frio e embutimento a quente. O embutimento a quente é aquele que eu descrevi no slide anterior, onde você utiliza a prensa hidráulica para colocar a amostra normalmente dentro da baquelite, mas não necessariamente precisa ser a baquelite. O embutimento a frio é utilizado para peças que não têm uma capacidade térmica muito alta, ela tem um ponto de fusão baixo. E se você utilizar o embutimento a quente, você pode danificar ela. Então ele é feito manualmente mesmo, introduzindo a peça em um corpo de resina, assim como mostra a primeira imagem do slide. A próxima etapa é a identificação, que ela é de extrema importância para análise metalográfica, porque normalmente você analisa uma amostra só, né? Então você prepara 10, 15 amostras, e para você não misturar elas, porque a olho nu elas são irreconhecíveis, você precisa marcar, para não fazer confusão na análise. Seguindo para o lixamento. O lixamento ele é um pouco difícil de fazer porque a posição da amostra importa muito. Como diz o segundo parágrafo, a peça deverá ter a direção de lixamento devidamente identificada para que haja indispensável rotação de 90 graus entre o lixamento e de uma folha para outra. Então, a posição da amostra pode influenciar diretamente se o seu lixamento vai ser bem sucedido ou não. A técnica recomenda o emprego sucessivo de lixas com carbeto de silício de abrasividade números 80, 120, 240, 320, 400, 600 e 1200. Então você vai utilizar várias lixas durante o processo, trocando elas sucessivamente.
Polimento. O polimento tem o fim de obter uma superfície plana, livre de riscos e com alta refletibilidade. A refletibilidade é muito importante porque é ela que vai te mostrar a imagem no microscópio depois na análise metalográfica. Bom, o polimento ele é feito usando uma máquina politriz, que é essa primeira imagem do slide, e utiliza também uma pasta de abrasivo, que é a segunda imagem do slide. Nessa imagem, no caso, é uma pasta diamantada, mas não necessariamente precisa ser diamantada. Tem vários tipos de pasta. Bom, tem dois tipos de polimento. Polimento grosseiro, de 150 a 600 RPM, utilizando um abrasivo de 3 micrômetros, passando para um abrasivo de 1 micrômetro. No parágrafo está como alumina, mas não necessariamente precisa ser alumina, isso é só um exemplo. E o polimento refinado com alumina, com um abrasivo de 0,3 micrômetros, rotineiramente pode se terminar com diamante de 1 micrômetro. Erros nessas três etapas, respectivamente: o embutimento, o lixamento e o polimento. Começando com o embutimento, os erros mais comuns são trincas, quebras e faltas de compactação. E a causa é a mesma: pressão e temperaturas inadequadas. E como evitar isso? Programar corretamente a prensa hidráulica e os parâmetros dela, que é aquela máquina que eu mostrei nos slides de embutimento. Erros do lixamento, os mais comuns são formação de planos e inclusão. A causa da formação de planos é uma força inadequada e da inclusão e liberação de partículas da lixa na amostra, do abrasivo da lixa dentro da amostra. Como evitar isso? Muito do lixamento vem da prática e o jeito mais fácil de evitar é você ter prática ao lixar, mas também usar uma lixa correta. E o polimento, o erro mais comum são riscos polidirecionais. Causa tirar a amostra a polir. Então, a amostra tem que ficar fixa durante todo o processo e, claramente, o jeito de evitar isso é deixar a amostra parada durante o polimento. O último processo é o ataque químico, geralmente com reagentes compostos de ácidos com solventes, tais como álcool e água. Esse é o mais complicado dos processos, porque você precisa ter muitas precauções com ele, como superfície totalmente plana, isenta de riscos, manchas ou demais imperfeições, polida e totalmente limpa. O tempo que a amostra vai ficar exposta ao reagente também é muito importante, mas isso eu vou abordar no próximo slide nos erros de ataque químico. E não pode permitir o contato da amostra com o fundo da cuba e evitar segurar o corpo de prova com os dedos. Agora sim, nos erros no ataque químico, o erro mais comum é a queima da amostra, justamente por uma exposição inadequada da amostra ao reagente. E, como evitar isso é controlar o tempo de exposição da amostra à solução. Aqui nesse slide a gente pode ver duas imagens, na esquerda uma amostra atacada corretamente e na direita uma amostra atacada incorretamente. E, podemos ver que na amostra atacada incorretamente ela parece ter um nível de carbono muito maior que realmente tem. Então, esse é um erro bem grave na análise metalográfica que não pode ser cometido. E, com o final desse slide eu chego ao final da apresentação e isso são as preparações para a análise metalográfica. Se você conseguir fazer todas elas com êxito, sem cometer os erros que eu descrevi, a amostra já está pronta para análise no microscópio. E é isso. Obrigado.